Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde. Olá, amigos da Rádio Atlan. Novamente com vocês, Solange Matilde, com o programa Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Nós sempre estamos nos encontrando aí com novos temas, com o objetivo de trazer instrumentos para que você possa cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, do seu autoconhecimento. E é importante que assim você faça. E cada vez que a gente escuta Rogério Freitas falar em suas várias propostas, nos seus vários programas, ele sempre está falando sobre os nossos valores supremos, os valores que nós precisamos edificar, esses valores que podem fazer a diferença na nossa vida e que é através do autoconhecimento que a gente vai conseguir produzir todo esse material psíquico para nós mesmos. Portanto, até repetindo feito papagaio o que ele fala, né? A evolução e o crescimento não está para fora, está para dentro de você. E assim eu pretendo lhe ajudar, lhe entregando coisas que eu já vivi, técnicas que eu já utilizei, ferramentas que eu conquistei ao longo de vários anos de terapia individual, terapia em grupo e processos terapêuticos dos mais diversos. Então, nós voltamos aqui para falar um pouco sobre argumento e metas de vida, ou também conhecido como roteiro de vida ou script. No popular é destino. E essa ferramenta é da análise transacional criada por Eric Berne, especialmente esse argumento ele criou em 1971, embora já faça tanto tempo, é extremamente atualizado. E ele é fascinante, mas ao mesmo tempo o menos verificável pela sua complexidade, por não conhecermos o futuro e também não é uma ferramenta de adivinhação. É um estudo que a gente faz sobre a gente mesmo, e aí existe um roteiro, são mais de 100 perguntas em que você deve responder escrevendo, né, ou teclando, digitando, e depois, ao longo de um tempo, você vai compreendendo aquela história que é sua. Então, dá para predizer o futuro, mas não dá para adivinhar o futuro. E você faz isso o tempo todo. Quando você conhece alguém da sua família ou uma amiga que você acompanha desde pequena, você sabe mais ou menos o que vai acontecer na vida dela e onde ela vai chegar. Então, a ideia é esta, que o argumento de vida, o script de vida, como se fosse um script mesmo de um programa, de uma peça de teatro, de uma novela, o roteiro de um filme que tem começo, meio e fim. E tem um enredo, né? Todo filme, todo conto, toda história precisa ter um enredo e uma certa dramaticidade. Se é um filme ou uma série, ninguém vai assistir se não tiver um drama ali. Muito parecido com as nossas vidas, não é verdade? Então, deixa eu ler o conceito que o Berne deu a argumento de vida. É um plano ou programa concebido na infância, baseado nas influências parentais e logo esquecido ou reprimido, mas que continua com seus efeitos. Pois bem,
é um plano ou um programa? Quando a gente pensa em plano e programa, isso quer dizer, já está escrito ou alguém escreveu este roteiro. Então, é exatamente essas repetições que existem nas nossas histórias, ou esse jeito de levar a vida, que é esse plano, que é esse programa. Concebido na infância, infelizmente é isso mesmo. Você o escreve na infância sem ter condições para fazê-lo. E isto é um grande problema, porque uma criança não tem condições de fazer uma análise ou de tomar decisões. Portanto, a gente entende que o meio ambiente sempre vai influenciar essa criança. O modo como ela vê a vida, o modo como se vê a vida, podemos pensar que uma criança pequena pode aprender um pouco sobre isso, mas talvez a nossa alma, o nosso espírito, as nossas experiências anteriores também já tem essa marca, essa lembrança que não é clara, mas tem-se uma sensação. Porém, neste momento aqui, a gente está falando mais de ego, né? O ego que você vai desenvolver lá na estrutura, nas suas 3 partes, que é a sua criança interior, o seu adulto que você constrói através das informações que você recebe, e o seu pai interno, que são as figuras parentais. E que são introjetadas, né? Sem que você tenha capacidade de fazer escolhas. Então, isso é um grande problema. Se for uma família funcional, ótimo, tá perfeito. Você vai repetir um pouco da história, fazer algumas coisas diferentes, mas nós vamos chegar no sucesso, na alegria, na felicidade, conforme a sua família é. Porém, como existe uma certa dramaticidade na vida humana, a gente pode ter roteiros armáticos, isto é, roteiros dramáticos, roteiros violentos, roteiros sem sucesso, de fracasso, enfim, existe uma enorme quantidade de tipos de roteiro e lá na frente a gente vai falar um pouco disso, certamente em outros programas, né? Que aqui hoje eu vou falar o básico. Então, um plano ou um programa concebido na infância, baseado nas influências parentais, né? Baseado principalmente em nossos pais. Porém, nós precisamos compreender que as pessoas ao nosso redor, os adultos, têm uma certa influência também nas nossas vidas. Imagine o avô, a avó. Hoje a gente mora tudo separado, né? Mas quando eu era criança, ou a gente morava junto com os avós, ou a gente morava próximo, ou ali no mesmo quintal. Boa parte da família moravam próximos. Então existe uma influência de toda a família, mas as 2 pessoas principais é o pai e a mãe. E esse programa logo é esquecido ou reprimido. Penso eu, se a gente se lembrasse, a gente poderia fazer mudanças. E talvez esquecê-lo, se é um programa muito armático, muito violento, muito agressivo, talvez seja interessante que a gente não se lembre. Mas que continua com seus efeitos ao longo da vida. Aí nós temos um grande problema, né? Ter um plano que nós nem sabemos que escrevemos e depois a gente vai colocar em prática algo que não foi nós que escolhemos, que simplesmente jogaram no nosso colo, na nossa vida, e sem condições de recusá-lo. E assim a gente vai seguindo pela vida, de alguma forma, com esse plano escondido aí, esse plano reprimido aí. E é a psicoterapia que vai nos ajudar a olhar para esse plano.
Acho que um bom exercício é você começar fazendo um genograma. Você sabe o que é um genograma? É mais ou menos lá como a sua árvore genealógica, né? Existem vários símbolos e você pode pesquisar no programa que você preferir, no Google ou qualquer outro, onde você vai encontrar exemplos de genograma. Então, tem o círculo representa a mãe, o quadradinho representa o pai e assim por diante. Quando tem uma cruzinha porque a pessoa morreu, tem símbolo para gêmeos, tem símbolo para natimorto e assim por diante. Dá uma verificada lá e começa a montar a partir do que é sua vida agora. Então, você, né, se você é casado com alguém, isso entra na sua linha horizontal e abaixo de você seus descendentes. Se você já é vó, como é meu caso, aí a gente coloca os filhos com os parceiros e os netos. E depois a gente vai para cima também, né? Você vai colocar os seus pais, os pais dos seus pais, os pais da sua mãe, os pais do seu pai, e vai subindo porque é nesse sentido, né? Os que estão lá no alto são os mais antigos, e os que estão aqui embaixo, se você for fazer o desenho numa folha, seriam então as pessoas atuais. A média aí é 3, 4 gerações vivas. E você pode, se você não se lembrar, você pode procurar informações com a sua família. Eu sugiro que você faça esse dos vivos ou até onde você sabe reconhecer os nomes, e é interessante pôr os nomes, né? O sexo vai estar representado, pode colocar a idade dos que estão vivos, e daí para frente a grande maioria já está mortos, né? Então, dentro do quadradinho da bolinha, a gente coloca uma cruzinha com todos os descendentes, com todos os ascendentes, e nós vamos montando um grande mapa. E você pode fazê-lo temático. Talvez seja, se você não tiver um papel muito grande, eu sugiro que seja um papel grande, uma folha de flip chart ou uma folha qualquer que você encontre na papelaria, grande, para que você possa fazer esse desenho. Ou vai fazendo no pequeno e depois vai montando isso num quadro maior, porque é muita gente. E você pode trabalhar de forma temática ou fazer um para cada tema, ou vai colocando se houver espaço. Então você pode pesquisar as profissões, as doenças, os destinos trágicos, se quiser pesquisar alcoolismo, separações, perdas financeiras, suicídio e assim por diante. Você pode fazer pesquisas com o tema que você quiser. E é de forma assustadora que a gente começa a perceber que existem muitas repetições, né? A parte religiosa também, o tipo de religião que se tem dentro daquela família. Acho que um outro tema interessante que na minha família pegou, não sei se no caso de vocês vai pegar, é morte de filhos. Toda geração tinha morte de pelo menos um filho. Evidentemente que lá as nossas avós, bisavós perdiam mais filhos porque tinham mais filhos, né? Mas tem muitas histórias que são repetitivas. Por exemplo, grandes perdas financeiras da família também podem ser estudadas, ou sucesso nessa família. Podemos pesquisar, sei lá, aquilo que você desejar. A gente pode pesquisar, por exemplo, da onde os nossos ancestrais vieram, de que país, se naquele país, naquele momento, eles saíram fugidos, se era um período de guerra. Então, tudo isso vai montando a história da sua família, e isso importa
no argumento de vida, porque o seu argumento vai sendo baseado nessas histórias anteriores, que serão passados de geração a geração, com as suas heranças genéticas, com as coisas que são boas e com as coisas que também não são, mas que dão característica a esta família. Então a grande pergunta é: como é a minha família? Então você pode fazer esse exercício interessantíssimo, pode juntar todo mundo da família e começar a fazer. Eu preciso dar uma pausa, mas eu volto daqui a pouquinho, me aguarde. Voltando para o nosso segundo bloco, a gente está falando de argumento de vida e genograma. Talvez você me pergunte, mas por que eu vou fazer isso? Porque se você tiver conhecimento da sua história, do histórico da sua família, você pode começar a planejar mudanças. Isso é fascinante também, né? De neste momento, talvez com a sua capacidade de análise mais amadurecida, você fazer escolhas e começar a fazer as transformações. Lembrando, né, que o argumento de vida, o script de vida, vai trazer várias informações sobre o que a gente pode pensar de destino, porque às vezes a gente tem um pensamento mágico que algo ou alguém pode nos desvendar isso, sei lá, uma divindade, hoje astrologia, os videntes, possam prever o nosso futuro. Mas de verdade, não é possível fazer a predição do nosso destino. A gente pode ter informações e analisar e compreender por que esse destino vai seguir nos mesmos caminhos. E nós temos uma grande influência nisso, né? Portanto, nós podemos detectar o argumento, a gente pode perceber quais são as coisas que nós estamos repetindo e quais são as coisas que os nossos familiares vêm repetindo há tanto tempo. Veja que, por exemplo, numa profissão que tenha o comerciante, o advogado, o médico, como isso vem se repetindo, né? Existem, hoje acho que não tanto, mas algum tempo atrás existiam profissões que eram só masculina, profissões que eram só feminina, e a gente vai olhando para esse esquema todo e vai percebendo esta programação. E é simples assim, é um programa porque nós somos uma espécie de computador orgânico. Isso fica gravado lá nas nossas células, no nosso campo morfogenético. Portanto, nós podemos captar as tendências do nosso script. E também nós podemos trabalhar essa sincronização do nosso cérebro, né? Quando vamos imaginar que alguém tem alguma capacidade de ler alguma coisa sem ser esse estudo, na verdade a gente está sincronizando os nossos cérebros. O Rogério chama isso de mentenet, o Miguel Nicoleles chama isso de brainnet. Então, de qualquer maneira, nós temos habilidades e algumas pessoas têm uma habilidade bastante forte para isso. Eu mesmo, como psicóloga, tenho uma habilidade de começar a olhar para a pessoa e captando informações, porque nós temos um quadro muito interessante à nossa frente. Uma pessoa com seus trejeitos, com seus olhares, com seu modo de sentar, com a entonação de voz, e a gente vai formulando e vai percebendo aonde é que é nitidamente repetido, porém nós não percebemos. E tudo na natureza tem algum tipo de programa. Por exemplo, a gente pode pensar numa bactéria. Qual seria o destino de uma bactéria ou de um animal? Da bactéria, a programação dela para sobreviver a qualquer custo, ela tem que se preocupar com a temperatura, com o pH, da onde ele está, salinidade, atividade aquosa. Um jacaré já é diferente, ele é um predador, então ele tem estratégias de caça, ele tem um tipo específico de alimentação,
ele precisa de uma temperatura X ou Y, o pH também, da onde ele vive, da água que ele vive também é importante, se é um lugar que tem muita correnteza ou não, qual é a presa dele, que estratégias ele vai usar para abocanhar essa presa. Então, a gente percebe que existem programações bastante rígidas, porém eficientes para aquele tipo de criatura. E pensando desta maneira, a gente tem a grande família do Homo sapiens, que já tem um cérebro modificado, né? Ele já vem hoje nós temos uma estrutura que nos dá muita possibilidade de fazer mudanças, de analisar, de resolver questões, que é o cérebro, a parte do cérebro do neocórtex. E é muito mais complexo de uma bactéria ou de um animal. Nós temos questões de sobrevivência, tal como uma bactéria ou um animal, mas nós temos o fator espiritual, nós temos as questões mentais, emocionais, social, filosófica. E a grande família, essa é a grande família humana, vou ser redundante, né? Humano da Terra, né? Porque parece, a gente não sabe ainda, em algum momento a gente vai saber se há figuras humanoides neste universo. Mas eu estou me circunscrevendo aqui ao planeta Terra, essa família biológica humana terráquea. E, fechando um pouco mais, a nossa família nuclear e a sua ancestralidade, as suas descendências. Então a gente vai compreendendo que para cada situação, para cada família, existe um roteiro que a gente pode considerar como básico, mas cada família tem o seu tipo específico. Busca aí na memória com as pessoas que você convive hoje, fora da sua família. Vamos pensar em amigos, né? Você pode imaginar que aquela família que você encontra de vez em quando, sei lá, quando você vai à praia, quando você faz uma viagem, ou quando você vai a uma festa, ou está passeando ali no shopping e encontra aquela família. Você pode dizer, essas pessoas são pacíficas, essas pessoas são alegres, essas pessoas são trágicas. Você não conhece uma família em que parece que tudo acontece com elas, com eles? Acidentes, doenças graves, embora isso aconteça a todo mundo, mas parece que tem famílias que são mais armáticas mesmo, mais dramáticas mesmo. Então, se você der um passeio assim na sua memória, você já vai encontrar um monte de gente que você pode caracterizar aquele grupo com alguns adjetivos. Bom, a infância é a parte mais decisiva na formação da personalidade. É uma fase de muita aprendizagem, porém elas não são capazes de colocar um filtro aí. Quem deveria colocar o filtro são os adultos, que são os nossos grandes formadores, né? Os adultos importantes da nossa vida. A escola entra aí também trazendo bastante influência. Hoje a gente vai para a escola muito mais cedo do que seria antes. Então a gente tem influência assim daquela tia, daquela professora, daquele professor que às vezes passam longos anos conosco e que vão nos ensinando quem nós somos. Pode dizer, a Solange é uma bagunceira, ou a Solange é uma nerd, ou a Solange é boazinha. E a gente vai acreditando. Se a gente receber esses reforços em casa, então a gente vai compreendendo que a Solange é isso, aquilo e aquilo outro, conforme esses adultos disseram para ela. Portanto, existe uma rigidez na hora que a gente está formando essa personalidade de acordo com cada família. Teremos autenticidade? Na história da família, nós vamos responder a autenticidade daquela família. Porém, existe a identidade e autenticidade individual? Depende, né? Tem famílias que são muito rígidas
e você não pode sair do papel. E outras famílias são mais livres. Mas na sua maioria a gente é quase um robozinho, assim, com pouca autonomia. Lá na adolescência, talvez a gente tenta fazer algumas modificações, mas são muito poucas, né? Basta a gente observar quantos sonhos, quantas coisas diferentes que cada um de nós queriam fazer na adolescência e prometeu a si mesmo que faria e nós não fizemos. Talvez ainda sejamos muito parecidos com os nossos pais. Há famílias que são mais sintônicas com a cultura, o contexto social onde vive, e há famílias que são distônicas, que estão em desacordo com o momento que ela vive. Isso independe de questões financeiras. Acho que a cultura, né, tem países que têm culturas mais arraigadas, mais antigas, há países que a cultura é jovial, por exemplo, a do nosso país tem essa coisa do samba, do carnaval, do futebol, e tem famílias que são mais caladas. As famílias europeias têm uma tendência de ser mais fechadas, porque ele tem todo um histórico lá para trás, as guerras, as conquistas, as submissões que cada família, cada país foi submetido. A África super colonizada até hoje, né? Então isso vai traçando também um roteiro para todos nós. E eu acho que uma pergunta é boa: por que se forma o roteiro? É porque cada família, cada grupo tem um marco de referência, ela precisa desse marco de referência para poder tomar atitudes. Isso facilita a vida, né? São as crenças e as verdades da família. E tem também como finalidade reforçar as condutas, os pensamentos, as emoções, as dificuldades pelas quais aquela família passa, e inclusive os desvios. Porém, a gente acaba ajustando esse roteiro, porque as circunstâncias também mudam muito ao longo do tempo e a gente vai ajustando, mas aquela história central sempre vai estar lá. Tanto é que, se a gente fizer o genograma, a gente vai encontrar esses fatores. Um dos dados mais importantes a gente chama de mandatos parentais, que é a base da edificação do argumento. E tendo essas bases, isso evita a incerteza dos nossos caminhos. Assim, a gente não precisa tomar algumas decisões, elas já estão prontas, ou essa família toma esta ou aquela decisão. E a gente faz isso o tempo todo, né? Tomar decisões. Como existe essa programação prévia, a gente sempre vai visitar essas informações para tomar decisões, mesmo que ainda esteja defasada neste momento. A gente tem múltiplas possibilidades na vida. Então, o roteiro ajuda que a gente tenha uma pré-seleção desses caminhos. De certa forma, também mantém a harmonia na família. E a gente acaba trazendo pessoas de fora que combinam muito com o estilo da nossa família. A gente atrai isso inconscientemente, as personalidades e as situações que são afins ao nosso roteiro de vida. Pode ser bom, pode ser ruim, mas pelo menos o argumento ele nos dá um senso de orientação, um senso de direção. Como eu disse anteriormente, ali na fase da adolescência, vem a rebeldia, vem a vontade de ser diferente dos nossos pais. E veja, o argumento às vezes é mais forte, mas na verdade a rebeldia é esperado na adolescência. Por quê? Para que eu me constitua como indivíduo, eu preciso romper com as crenças da minha família naquele momento, ainda que no futuro eu volte.
Porém, se eu não conseguir romper com isso, eu não consigo que o meu psiquismo se constitua de uma certa forma independente. Então, a rebeldia que é tão difícil de lidar, é tão difícil para os pais colocar limites, há muita confusão, muita briga, mas ela é necessária para que as transformações aconteçam, porque senão nós vamos repetir exatamente as mesmas coisas. Então, nós atualizamos na adolescência e nós também vamos criando novos caminhos para os que chegarão no futuro, através do nascer e fazer mudanças. Senão nós estaríamos lá para trás na história, repetindo do mesmo jeito, fazendo as coisas da mesma forma. Às vezes a forma de poder ainda é a mesma, né? O mais forte vence. É a lei do mais forte. E o mais fraco sempre fica com a parte mais difícil. Isso parece que não tem tantas mudanças no nosso mundo. Começamos a pensar muitas coisas, né? Refletir sobre muitas coisas. Mas você me dá mais um minutinho que nós vamos para o intervalo. Me aguarde. Voltamos. Nosso tema hoje é argumento de vida, que não é uma predição do futuro, e sim algo mais parecido que uma programação com respostas prefixadas diante dos estímulos que a vida dá. Todo indivíduo tem um certo grau de criatividade e liberdade para fazer mudanças, ou mudar em partes, ou mudar até o todo, isso é possível. O que um animal, um inseto, não tem condições de fazer. A psicoterapia é uma reprogramação quando você quer. Claro que depende dos seus objetivos, das técnicas, mas em geral, quando a gente vai buscar psicoterapia, é para fazermos uma reprogramação. Ou melhor, a gente vai com a ideia de entender o porquê das repetições. E eu fico impressionada com a quantidade de repetições. Eu mesma tenho, minha família tem, e a esperança é que é possível fazer essa reprogramação. Ao examinar o seu argumento, o seu script de vida, você talvez possa responder com maior autonomia. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Como você se relaciona com o mundo? E a partir daí você pode fazer as mudanças que você desejar. Se você não tem condições de fazer sozinho uma análise, uma avaliação dessas, você procura ajuda, porque as ajudas são muito importantes e, de preferência, ajudas profissionais. Se você quer fazer sozinho, há vários livros de análise transacional, porque esse é o instrumento específico da análise transacional, em que você tem um roteiro para fazer todas essas mudanças, fazer todas essas transformações, inclusive com exercícios ao final do capítulo. O melhor deles é o Análise Transacional, que é do Floriano Serra. Eu sei que talvez esteja bem difícil de achar, mas vai lá na estante virtual que você vai encontrar alguns exemplos. De qualquer maneira, todo o roteiro do programa aqui que eu estou fazendo já há algum tempo é praticamente o resumo do livro, ou praticamente todos os instrumentos que vão te possibilitar fazer essas mudanças. Mas tem uma coisa que é muito importante, precisa disciplina. Se você não tiver força de vontade, você não tiver disciplina, é melhor que você contrate um profissional para te ajudar, ainda que você queira debater os pontos que você está vendo aqui no programa. Então, é importante que você anote as provocações que eu estou trazendo para entender onde e como você quer trabalhar isso, quais são os temas que você quer trabalhar.
Só o fato, por exemplo, de você fazer o genograma já vai te dar material até dizer chega para você poder trabalhar. E pensando em reflexão, eu queria trazer um exercício para vocês que eu estou retirando do livro Tornar-se Presente, Experimentos de Crescimento da Gestalt Terapia, do John Stevens. Também acho que não é um livro que está fácil de se achar. Vocês já viram que minha biblioteca é bem antiga, né? Eu conservo muito bem os meus livros, mas tem muita coisa boa que não estão atualizadas. Eu creio que não, porque ela sempre é um material muito atualizado, mas não tem novas edições, infelizmente. Eu quero convidar você então para fazer uma vivência que se chama Um Homem Sábio. E a ideia de fazer esta vivência do homem sábio é baseado no seu argumento de vida. Assim, não vamos sair do tema, ok? Porque assim, o seu cérebro já está recebendo essas informações e a partir de agora, esse movimento que nós vamos fazer é para que você entre em contato com temas ligados ao seu roteiro de vida, que pode ser específico ou não. Portanto, eu peço para você que encontre um lugar tranquilo em que você possa ficar relaxado e que não seja interrompido. Então, nós vamos trabalhar com o homem sábio. Quero que você imagine que está andando numa trilha, nas montanhas e à noite. A luz está cheia e permite que você veja facilmente o caminho. E também consegue ver grande parte das redondezas. Como é esta trilha que a sua mente criou? O que você pode ver à sua volta? Como se sente ao subir esta trilha nas montanhas? Bem em frente há uma pequena trilha lateral que, um pouco mais acima, conduz a uma caverna que é o lugar onde mora um homem muito sábio e que pode lhe dar algumas respostas a qualquer pergunta que lhe seja feita. Tome esta trilha lateral e ande em direção à caverna do homem sábio. Observe como são os arredores, como se modificam à medida que você sobe a trilha e se aproxima da caverna. Quando você chegar à caverna, verá na frente dela uma fogueira de acampamento e poderá ver fracamente através do fogo a figura do sábio silencioso. Vá até lá ao fogo e coloque mais lenha e sente-se em silêncio. Enquanto o fogo arde mais forte, você pode ver o homem sábio mais claramente. Dedique algum tempo para sentir realmente a presença dele, as suas roupas, o seu corpo, o seu rosto, os seus olhos. Agora pergunte ao sábio alguma coisa importante para você. Ao fazer a pergunta, continue a observá-lo e veja como ele reage ao que você diz. Ele poderia lhe responder apenas com palavras, ou também com gestos, expressões faciais. Poderia mostrar algo. Que tipo de resposta ele lhe dá?
Agora, torne-se este sábio. Como é a sua existência sendo um sábio? Sendo este sábio? Como se sente? Como é a sua vida? Qual é a sua atitude em relação a ele? Como se sente em relação a ele? O que você diz ao visitante, com palavras, gestos e ações? Torne-se você mesmo e prossiga esse diálogo com o sábio. Você entende o que ele está lhe dizendo? Tem alguma outra pergunta que quer fazer? Como se sente em relação ao sábio neste segundo momento? Agora torne-se de novo sábio e continue a conversa. Há algo mais que possa dizer ao seu visitante? Torne-se você mesmo mais uma vez. Logo você terá que dizer adeus ao sábio. Diga mais alguma coisa que quiser dizer antes de ir embora. Quando você está prestes a dizer adeus ao sábio, ele se vira e pega uma velha bolsa de couro que está atrás dele. Procura algo muito especial para lhe dar. Ele tira algo da bolsa e lhe dá para que leve. Olhe o presente que ele te deu. Como se sente agora em relação ao sábio? Diga-lhe como se sente e lentamente diga adeus. Agora vire-se e comece a descer a trilha da montanha, carregando o presente. Ao voltar pela trilha, olhe-a cuidadosamente de modo a se recordar do caminho para voltar ao sábio, quando quiser visitá-lo novamente. Tome consciência do que há ao seu redor e como você se sente. Agora você vai voltando para cá, aos poucos, vai se sentindo presente, vai trazendo a lembrança desta vivência que você fez com o sábio. Vai guardando essas informações no seu coração e, se você quiser, você também pode escrevê-la para em algum outro momento você apreciá-la ou até analisá-la. O que ela tem a ver com o tema que nós trabalhamos hoje? Tem a ver com o seu roteiro de vida? Tem a ver com o seu script de vida? Você gostaria de voltar a conversar com o sábio? Essa sabedoria interna que você tem e que você nem sabia que tem? Pois bem, você pode praticar quantas vezes você quiser esta visita ao sábio, que sempre lhe trará algo novo. Mais uma vez, eu espero ter conduzido o programa hoje de forma a ajudá-lo a descobrir alguma coisa mais sobre você. Seja amoroso com você mesmo, mas seja persistente, seja disciplinado, mantenha
um caderno ou algum papel e lápis e caneta na sua frente para que você faça essas anotações e trabalhe sobre elas. Porque se você não fizer, ninguém fará por você. Mesmo que você faça psicoterapia, você precisa levar material, você precisa indicar que caminhos você quer prosseguir ou que você quer repetir, e você também pode fazer isso. Escolher repetir, principalmente quando a história é boa. E para encerrarmos, vou retirar mais uma cartinha da palavra de criança, que diz assim: magia é quando a gente se deita no sofá e fica sonhando acordado, imaginando todas as coisas que quer que aconteçam. E a gente se sente tão feliz que até esquece que estava imaginando. E quando a gente esquece, as coisas acontecem de verdade. Deixe a imaginação trazer seus sonhos para você. Meus queridos, até o nosso próximo programa. Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde.